Bom dia a todos. Dando continuidade às atividades do dia de hoje, no 29º Seminário da Coplantil, iniciaremos a palestra Gestão do Negócio e das Pessoas. Convido o engenheiro Siloter Borges Iribarren para subir ao palco. Siloter é engenheiro agrônomo, pós-graduado em Economia, Administração Rural e Produção Vegetal, sócio proprietário e consultor da empresa Safras e Cifras. Nosso palestrante terá 45 minutos para a sua apresentação, seguido de 5 minutos para perguntas, que poderão ser feitas por escrito e entregue às recepcionistas da sala. A gente até estava conversando antes aqui para ganhar um pouquinho de tempo no final, que o pessoal, durante a apresentação, já entrega as perguntas para a gente ir juntando aqui a maior quantidade e escolhendo as 2 ou 3 para responder no final. É isso, Siloter? Obrigado, Marcelo. Vamos ganhar tempo. Depois da palestra do Dirceu, é sempre muito difícil falar. O Dirceu tem uma capacidade fantástica. Vamos tentar. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, participantes deste 29º Seminário da Coplantil. Agradeço o convite da Coplantil mais uma vez para participar desse seminário, que muito me honra. E agradeço especialmente a cada um de vocês que, com suas bondosas avaliações das minhas palestras, tem me permitido participar nos seminários da Coplantil, 24 anos dos 29 até agora realizados. Cumprimentos Dirceu mais uma vez pela tua brilhante palestra. Marcelo, que bom que tu vai ser o moderador. Já cantei o pessoal ali em cima, estou iniciando atrasado. Mas como o nosso palestrante, Schneider, disse que cada vez a produtividade tem que ser maior, os velhos têm que se entrosar nisso aí também. Cumprimento especial aos vários clientes nossos da Safras e Cifras que estão aqui presentes, o meu colega de escritório da Safras e Cifras, o Murilo, e todos os internautas que estão conectados nesse momento. Eu vou usar um laser diferente, pessoal, mas também vou tentar me adaptar. Eu vim aqui para falar para vocês de como podemos unir pessoas e agregarmos valor aos negócios. E ali nós vimos família e negócio. E para ter família tem que ter passado, pessoal. Então, eu discordo de alguma coisa que parece que não tem que ter passado. Para nós vivermos tem que ter passado. Nós estamos aqui, teve alguém antes de nós. Então tem que ter passado e tem que valorizar o passado. Para ter negócio, teve passado também. Teve passado. E hoje, para ter negócio, teve que ter família. E famílias são gerações que se passam. E achei fantástico ontem, quando os jovens fizeram aquela palestra, e todos falaram na história das suas famílias. E por que família e negócio tem que ser muito bem trabalhado? Primeiro, tem que ter comunicação e tem que ter transparência, pessoal. Família que não tiver transparência não tem sucesso nos negócios. Famílias e negócios na economia mundial. Antes da empresa multinacional já havia empresa familiar. Antes da Revolução Industrial já havia empresa familiar. Antes do Império Romano já havia empresa familiar. Existe alguma instituição mais antiga que a empresa familiar? Nem mais antiga e nem mais atual. Portanto, pessoas e negócios sempre andaram juntos e continuarão juntos. E aqui, se eu pedir para levantar a mão, 99% ou 100% são empresas familiares. Os grandes ciclos da agricultura brasileira. Primeiro foi o ciclo de abertura de fronteiras agrícolas, Centro-Oeste, o ciclo do desenvolvimento tecnológico, o ciclo de gestão e controle de custos, e hoje estamos vivendo o ciclo da governança. Por que o ciclo da governança, pessoal? Porque os negócios estão cada vez maiores e cada vez vão ficar maiores. Eu digo isso aqui há 15 anos nesse seminário. Não é agora que eu estou dizendo. Quando o Dirceu mostrou 11%, concentra 87% da produção.
Isso eu digo há 15 anos que ia acontecer, e cada vez vão ser maiores. Então, nós temos negócios maiores, mais complexos, e temos também mais gerações trabalhando nesse negócio. Por que nós temos mais gerações trabalhando nesse negócio? Pela nossa longevidade. Hoje, muitas propriedades têm 3 gerações trabalhando no negócio. Avós, pais, que seriam filhos, e netos. Pegamos uma pessoa de 70 e poucos anos, que está em plena atividade hoje, tem filhos com 40 e poucos trabalhando no negócio, e tem netos com 20 e poucos trabalhando no negócio. Holding familiar. A sua fazenda está preparada para o futuro? O que é uma holding familiar? Assegurar que as questões familiares sejam separadas das questões patrimoniais. Nós temos que separar a família de patrimônio, pessoal. Se nós não separarmos a família do patrimônio, nós vamos aumentar os atritos. E depois de nós aumentarmos os atritos, nós não conseguimos voltarmos ao que era antes. O que é uma governança familiar? Tem um protocolo familiar. Como se usa os carros da propriedade? Ah, mas isso, por que tem que controlar o carro da propriedade? Daqui a um pouco um vai e usa na vida particular. O outro não usa na vida particular, só usa no trabalho. E aí, a esposa ou o marido daquele que usa no trabalho diz assim, mas por que tu não usa o teu carro na vida particular, se a minha cunhada ou o meu cunhado estão usando? E aí um gasta mais que o outro, e aí começam os atritos, pessoal. Então tem que ter o protocolo familiar, tem que ter os acordos de sociedade, tem que ter os controles gerenciais. Como se distribui o resultado de uma propriedade? Ontem eu fiz uma pergunta para um jovem que fez a palestra. Como é que vocês distribuem os resultados quando você trabalha com os pais? Como distribui? Ele disse que era 33%, 33%, 33%. Eu não fiquei sabendo se 33% era da mãe, 33% era do pai e 33% é dele. Mas se ele tem irmãos, mas os irmãos não estão trabalhando no negócio, mas eles são donos no futuro do patrimônio. Eles poderão não ser donos do negócio, mas serão donos do patrimônio. E se eles não tiverem uma participação nisso aí, no futuro, pessoal, a parte deles não fica nesse negócio. E principalmente não fica com o irmão que ganhava 33%. Vai ficar com o vizinho. E a propriedade do vizinho vai aumentar. E a propriedade dele vai diminuir. E cada vez mais vai concentrar os negócios, pessoal. Empresas familiares. Os filhos são educados como se fossem ficar toda a vida filhos, sem nunca pensar que eles se tornarão pais. Essa é a nossa ideia. Fundadores e sucessores são diferentes, e isso o professor Schneider falou claramente. Agora vocês imaginem, se nós tivermos avós, 70, a geração de 70 na mesma propriedade, a geração de 40 e a geração de 25. E ainda conversava com a Gisele ontem, e ela dizia assim, meus filhos eram pequenos quando começaram as palestras, hoje estão com 25 anos e eu já tenho netos. Pessoal, 3 gerações nós vamos querer que sejam iguais a forma de comunicação, a forma de relação e a forma de trabalho? Não. Cada qual tem o seu tempo, o seu momento, sua contribuição. Querer equipará-los causará estragos certamente irrecuperáveis. E aqui, pessoal, geração após geração. Nós, os mais velhos, montamos o negócio, o esposo e a esposa, e mandávamos sozinhos. Nós não precisávamos ouvir ninguém. Nós determinávamos tudo. Mas em seguida, e muito rápido mesmo, veio 3 filhos. Vou voltar aqui, eu não digo que a tecnologia às vezes atrapalha também. E veio 3 filhos, 2 filhos homens e uma filha mulher. E os 3 casaram. E nós que éramos 2 já ficamos em 8. E a terceira geração está trabalhando conosco, e são 9 netos. E nós que éramos 2 somos 17. No mesmo negócio, no mesmo patrimônio, na mesma empresa. E aí? E esses aqui da terceira geração também estão casando. E quantos já são de fora da família, que mandava sozinho? Quem já fez essas perguntas? O que é o casamento, pessoal? Hoje não tem como trabalhar em processo de sucessão se não estudar o regime de casamento. Nós trabalhamos muito em sucessão no Brasil e trabalhamos muito para os regimes de casamento dos filhos antes de casarem, ou antes de tiver algum relacionamento, não precisa casar.
Será que não é uma sociedade conjugal onde compartilha-se ideias, emoções, planeja-se o futuro, bens e direitos, e temos deveres e obrigações com o nosso sócio? Dependendo do regime de casamento, o pai acha que está dando uma coisa para uma filha ou para um filho, e lá adiante estão separados e a metade do patrimônio foi para o genro ou para a nora. E aí se junta com outro e ele diz assim, como aquele teu ex-sogra, aquela tua ex-sogra era maravilhosa, hein? Ficaram com um pedaço do patrimônio. Então, transmissão hoje, pessoal, cuidado com as doações com reservas de usufruto, cuidado de pegar o dinheiro e comprar terra para os filhos depois que já tem uma relação, tudo isso tem que ter cuidado, porque enquanto se dão bem o casal não tem problema, mas a gente não sabe, e é uma geração diferente, ou nós vamos querer que as gerações de hoje tenham a mesma relação que tínhamos nós, os velhos? E o que dividimos em uma herança ou divórcio? Bens materiais ou sentimentos e emoções? O que nós dividimos numa herança ou num divórcio? Nós dividimos bens materiais, mas para dividir bens materiais tem sentimentos e emoções. Princípios da empresa é lucro e investimento. Princípios da família, satisfação das necessidades pessoais. Aquele que está lá na cidade, pessoal, se ele não tiver uma convivência com o negócio pelo menos uma vez por ano, mostrar o que é o negócio para aquele filho médico, advogado, dentista que não está trabalhando, na primeira sucessão que tiver, o objetivo dele, número 1, é o seguinte: pego a minha parte e vendo. E aí vocês tinham feito uma estrutura de silos, tinham pivôs para trabalhar toda a propriedade e vão ter que dividir essa propriedade. A arte de combinar empresa e família faz enfrentar no dia a dia dois conceitos que são antagônicos: o amor e o dinheiro. Amor e dinheiro é quando são jovens, na hora da divisão da herança não tem amor e dinheiro, pessoal. O irmão mais velho, que era padrinho do mais jovem, e que sempre foi chamado de dindo, na hora da herança, não tem dindo e não tem afilhado. É pau a pau. Por isso que sucessão tem que se organizar antes. Nós temos clientes com 55 anos que está toda a sucessão organizada. Não se preocupe com falar em sucessão, eu vou morrer. Sem falar, vou morrer também. A gente, quando nasce, começa a morrer, pessoal, que diminui a expectativa de vida. Casos que geram conflito nas famílias, nas empresas familiares. Pai não escuta o filho. Desconfiança do pai na capacidade do filho. Eu não vou deixar esse guri, chegou da faculdade, é só teoria, eu vou deixar tomar conta do negócio. Vai lá e fala para a mãe. E a mãe vai lá e ajeita, porque a mulher é sempre o algodão nos cristais. Pai impõe mais que delega. Filho não aceita abertamente as sugestões do pai. E aí começam os atritos, pessoal. Quem não tem na sua empresa a figura de uma família problemática? E que normalmente, aí eu acho que às vezes é um defeito da mãe. Ela protege. Familiar que deseja ganhar igual ou mais do que você, mas não trabalha. Está sempre se queixando que está cansado, que faz tudo, e eu que mesmo trabalho. O filho criado com o filhinho do papai que se nega a crescer. A figura de um cunhado. Os cunhados estão a fim de faturar algo mais. Mas tem cunhado bom, hein? Ontem eu peguei um genro aqui que eu disse para ele. Me disseram que o genro era muito bom. Eu digo, então, vou dividir o patrimônio igual o teu cunhado. Aí quando eu soube que ele era colorado, eu disse para ele, vou aumentar um pouquinho o teu patrimônio. Então aqui, um genro. Tem genros bons, pessoal. Tem genros que tocam melhor as propriedades que os filhos. Um genro está de olho em você como num porco gordo, que só vale muito dinheiro quando morrer. Exemplos de conflito entre pais e filhos. Pai diz para o filho. O pai levantou de manhã, queria levar o filho para trabalhar, e chamou 3, 4 vezes, entrou no quarto filho. O quarto do filho era aquela bagunça, pessoal. Em cima da cama, toalha molhada, cueca, chinelo para um lado, sapato para o outro. Ele diz assim, o pai para o filho: se você não tem responsabilidade para arrumar o seu quarto, como pretende conduzir o negócio da empresa? O pai, daquelas 3 gerações, tinha só um sapato. E o salto já estava gasto. Construiu o patrimônio, o filho tem tudo, e o quarto é uma bagunça. E o filho responde para o pai: mas se você não acredita nas minhas ideias, por que eu vou querer trabalhar contigo? E a geração jovem, pessoal, ela é dinâmica, ela não fica muito no mesmo lugar. Ela troca. Ela não está trocando mais hoje os filhos nossos, porque o agronegócio está bom. Mas se chegasse a dar uma crise que não vai dar no agronegócio, amanhã eles estão fora. É uma geração que não fica. Nós temos que saber trabalhar com eles. A verdade é que a gente não faz os filhos, só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte final.
Não existe família ideal, e sim família real. Por mais que você faça, você diminui os atritos, mas vocês não deixam a família real. E nem a família que os pais sonham. Os pais sonham que tudo vai dar certo. Poderá dar muita coisa certa, mas depende muito dos pais também. Relações da família, negócio e patrimônio, que nós na Safra Cifra separamos os três para trabalharmos. Projeto de sucessão familiar. Como fazer? Não é só chegar e dizer assim, bom, agora eu vou fazer a doação, tudo com reserva de usufruto para os meus filhos. Eu agora vou viver só da renda. Lá adiante surgiu um negócio bom, o pai quer vender, a mãe quer vender um pedaço daquela propriedade para comprar outra lindeira. Se ele fez na pessoa física, ele tem que pedir o amém de quem? Do filho que recebeu. E aí, ou da filha, vamos dizer que é da filha, porque esse tempo eu falava que era do filho, e as mulheres ficaram bravas comigo, que sempre eram noras, então vamos dizer que elas são filhas. E o genro, depende da assinatura, e a filha tem que assinar, e o marido dela, o genro, diz assim, não assina que ele não vai te doar o pedaço que ele vai comprar. Então, doação na pessoa física, com reserva de usufruto, além de caro, não é a melhor opção. Venda de pai para filho também não é a melhor opção, dependendo dos regimes de casamento dos filhos. Então, como se faz? Eu não vou poder entrar muito em detalhes, porque eu tenho muito pouco tempo. Como se dá a introdução dos filhos no negócio, na maioria das vezes? Muitos pais buscam introduzir os seus filhos no negócio. Compram terra em nome dos filhos, risco. Compram máquinas e implementos em nome dos filhos. Cuidado, tem que estar regrado. Porque se houver uma divisão ali, uma separação, isso foi comprado depois da relação conjugal. Metade das máquinas sai para a nora ou sai para o genro. Retira o financiamento em nome dos filhos. Cede área para os filhos explorarem seus nomes. Nós não achamos boa essa opção de ceder área para os filhos explorarem seus nomes. Principalmente se os filhos trabalham no negócio. Se os filhos trabalham no negócio dos pais e cada um tiver a sua área para explorar separado, eles vão cuidar mais a área deles ou a área dos pais. E aí um é mais vivo que o outro, leva as máquinas do pai e trabalha mais na área dele. E aí começam os atritos. Se eles tiverem área deles, que eles compraram, tragam para dentro do negócio. E crie isso tudo dentro da mesma empresa. Mas não deixe cada um ter o seu pedaço separado, que isso é foco de atrito, pessoal. Divide a exploração do negócio com a família e os filhos. O que você está construindo? O que nós, a geração dos 60, dos 70, dos 80, estamos construindo para os nossos filhos e para os nossos netos? É uma herança? É um negócio? Ou é uma empresa familiar? Nós estamos construindo uma empresa familiar, pessoal. Nós estamos construindo uma coisa que nós não queremos que divida. Porque se ela dividir, ela perde escala. E se ela perder escala, ela perde competitividade. Portanto, nós temos que buscar sempre, regrarmos, quando somos ainda jovens, com os nossos filhos e os nossos netos, uma sociedade, para que não se divida. E ao se dividir, a opção seja, primeiro, oferecer para a sociedade. Se a sociedade não puder comprar daquele que quiser sair, oferecer para um dos sócios. E só na terceira opção, vender para terceiros. Governança, desenvolver um novo modelo de governança. Separar o que é família, o que é do negócio. Não deixe um caixa única, pessoal. Que cada um vai lá e retire o dinheiro a hora que queira. Isso é atrito. Isso é atrito. Determine como é que vai ser a participação no resultado do negócio. O que nós vamos investir? Nós temos clientes hoje que, além dos investimentos, já deixam reserva de valores para um ano que tiver problema de preço, para poder distribuir entre os sócios. Por que isso? Porque um sócio pode ter comprado um imóvel, um sócio que não está no trabalho do dia a dia, comprou um apartamento, e como estava muito boa a soja ou arroz, comprou uma cobertura. E ele é professor da Universidade Federal. O salário dele está desse tamanhozinho. E aí ele conta com o dinheiro lá de fora, que todos os anos ele recebia lá de fora 3, 4 mil sacos de soja ou de arroz. E teve um ano que não pôde nos 3 mil, 4 mil sacos de soja e de arroz. Mas a prestação do apartamento, da cobertura, estava lá. E ele não entende lá de fora, porque nós não mostramos para ele que a agricultura é cíclica. E ele quer os 4 mil sacos de soja. E nós não temos os 4 mil sacos de soja. Então, tem agricultores hoje, empresários rurais do Brasil que nós trabalhamos, que eles não distribuem tão alto nos anos bons e fazem uma poupança para que nos anos ruins tenham isso aí para distribuir, pessoal.
Regrado, está regrado na sociedade. Nós temos casos também, que é muito importante alertar os senhores. Assim como tem uma crítica ao filho que trabalha na propriedade, e que os que não trabalham diz que ele enriquece, enquanto eles continuam com seus empregos, existem filhos que trabalham na propriedade e nunca se alertam, que se isso não for regrado e não for organizado, o dia que o pai ou a mãe faltar, ele vai dividir igualitariamente com os demais, e ele trabalhou a vida inteira para crescer aquele patrimônio dentro da propriedade. Portanto, isso também tem que ser regrado para não ser prejudicado esse filho. Separar terra de negócio, formar uma estrutura administrativa, um plano de remuneração para os donos da terra, no caso os pais, plano de remuneração para os administradores e plano de diversificação e crescimento do negócio. Isso não é teórico, pessoal, isso nós estamos fazendo. Hora da sucessão, idades, pais entre 60 e 70 anos e filhos entre 30 e 40. Qual é a característica disso aqui? Os pais passam a ter medo de perder o poder e resistem a abrir mão do comando da empresa. Os filhos pedem cada vez mais autonomia e reconhecimento e passam a se rebelar contra a autoridade dos pais. Esta é a fase perigosa, fase dos 70 e dos filhos com 40. Por que o pai tem medo de perder o poder? Porque ele não sabe como é que se faz uma sucessão moderna. Mas sucessão toda a vida ocorreu. Toda a vida ocorreu herança. Mas hoje, com mais gerações e com gerações completamente diferentes trabalhando no negócio, as sucessões são preparadas em vida. E prepararem uma sucessão em vida não quer dizer que o pai vai perder o poder. Quer dizer que o poder vai ser distribuído. Porque se ele não distribuir o poder e esse filho de 40 anos ficar trabalhando lá com ele, será um incompetente para continuar o negócio dos pais. Porque eu não acredito que uma pessoa de 40, 45 anos, sem ter nenhuma participação de decisão dentro do negócio, se ele fica lá, me desculpe, mas falta um pouco de competência para ele. E os resultados disso aí é a fase crítica. Os filhos se sentem preparados para assumir os negócios, mas os pais encontram dificuldade para passar o bastão. Quem tem que puxar o assunto de sucessão não são os filhos. Quem tem que puxar o assunto de sucessão são os pais. E por que as sucessões nas empresas familiares atuais são diferentes dos anteriores e sempre houve morte, sempre ocorreram heranças? Porque os pais duram mais, graças a Deus. E aos pais durarem mais, nós temos mais gerações. O nível de formação dos filhos é maior. Menor número de filhos. O que pode acontecer? Se nós não trabalharmos bem esses jovens, pode ser que nenhum fique lá fora. Hoje, 48% das pequenas propriedades do Rio Grande do Sul, não têm sucessores. Porque não é possível que você diga para um filho que lá fora trabalhar é um troço terrível, é difícil, é horrível. Mas quem é que vai querer trabalhar com vocês da geração de 24, de 25, de 26, quando todos os dias você fala que é difícil trabalhar na agricultura? Mas por que eu que já gosto de mudar, que sou de uma geração de mudança, vou querer trabalhar numa coisa que é difícil? Não, nós temos que estimulá-los, eles a trabalhar lá, que é bom, que tem futuro, mostrar o que tinha, o que vai crescer, enquanto eles podem ser remunerados. Mas filho não pode viver de mesada, depois que está trabalhando com o pai. Ele tem que ter uma participação no negócio. Novas oportunidades de trabalhar para os jovens. Regimes de casamento também leva a sucessões a ser diferente. Regime de casamento é decisivo hoje nos processos de sucessão. Necessidade de manter e aumentar a escala de produção. Relações menos autoritárias de pais e filhos. Necessidade de maior conhecimento da gestão administrativa, financeira e tributária. Sugestões para a condução do processo sucessório. Não faça tarde e tão poucos em momentos de crise. Pessoal, nós temos que fazer sucessão quando todo mundo se dá bem. Esse é o momento de fazer. Não deixe para fazer em época de crise. Quando começar os atritos e nós vamos fazer, está perdido. O pior momento para fazer é após a morte. Esse sim, esse é o pior momento. Tenha clareza das diferenças existentes entre os fundadores e seus filhos, bem como entre esses. Não tente fazer que todos os filhos venham trabalhar no negócio. Tem que trabalhar nos negócios aqueles que gostam do negócio. Mas os que não estão no negócio podem ter uma remuneração, embora menor do que aqueles que trabalham no negócio. Prepare-se para enfrentar e superar paradigmas, barreiras, forças contrárias, espertezas e manipulações. Vocês não pensam que a bicicleta que um ganhou quando tinha 10 anos e o outro não ganhou porque tinha rodado na escola,
na hora da sucessão não vem para a mesa? Vem para a mesa da sucessão. Tu era um protegido da mamãe, agora ela morreu, agora nós vamos acertar. Porque lá, quando eu tinha 10 anos, só porque eu rodei, ela não me deu a bicicleta, e tu vivia puxando o saco dela e ganhasse a bicicleta. Tanto é que quando nós, nas SAFACIVAS, vamos acertar a sucessão, no caso, pós a morte, se trabalha muito, mas hoje a gente está querendo 90% preparando antes, nós sempre dizemos, não, ainda onde fizemos reuniões aqui, nunca comece a fazer a sucessão querendo dividir imóveis da casa do vovô e da vovó. Porque nós brigamos nos móveis e não dividimos a terra, que é o principal patrimônio a ser dividido. E dividir terra, você sabe que é difícil, pessoal. Não crie preferência entre sócios na condução do processo, evite a condução unilateral. Acerte o passado para depois construir as regras para o futuro. Se tem um filho trabalhando há muito tempo e nunca foi acertado nada com ele, vamos acertar com ele para depois acertarmos com os demais. O sucessor deve estar preparado para atender às necessidades da empresa e não o contrário. Lembre-se que a família cresce mais do que a empresa, então a família deve servir a empresa e não o contrário. Nós iniciamos em 2 ali naquela lâmina e nós estávamos em 17 no slide, que hoje não é mais lâmina, desculpa, é slide. Lembre-se de sempre proteger os pais. Pessoal, o processo de sucessão que nós trabalhamos, os pais são protegidos até o fim da vida. Não deixe de proteger os pais. Juridicamente. Olha que nós conhecemos caso que a dona da propriedade não pode comprar 0 hora com 90 anos, sábado e domingo, porque as filhas de 60 não deixam, para não gastar. E não é história. Eu podia falar 4 ou 5 que passa por nós, né? Busque ao máximo evitar a ruptura da família. Talvez o mais importante seja a preocupação em passar às novas gerações a paixão pelas raízes da família e pelo próprio negócio. E aí tem a história. E aí tem o passado. Temos que entender os jovens, mas temos que entender o passado. Herdeiros vezes estrelas, pessoal. Um dos aspectos mais cruéis da vida de um herdeiro, que tenha mais de 40 anos de idade, é que a sua estrela só brilhe plenamente quando a do pai se apagar. É uma tristeza. Um filho só com 40 anos só ter algum poder, alguma coisa na propriedade, trabalhando a vida inteira, depois que o pai morrer. E se nós não organizarmos os processos de sucessão nessas gerações, que são diferentes as 3 gerações, que os negócios são mais complexos, nós vamos ter isso aí. Na Itália, as sucessões que não foram bem feitas, dos estábulos às estrelas e de volta aos estábulos em 3 gerações. No México, o pai é comerciante, o filho é playboy e o neto é mendigo. No Brasil, o pai rico, filho nobre, neto pobre. Na Alemanha, a primeira geração cria, a segunda herda e a terceira destrói. Na China, a primeira geração pisa no barro e planta o arroz. A segunda colhe e come o arroz. E a terceira vai voltar a pisar no barro. Qual é a proposta das safras e cifras para o processo de sucessão? Assim que nós organizamos. Nós criamos o processo patrimonial. E dentro dele nós estabelecemos um contrato social, nesse processo patrimonial, então, tem um contrato social, tem um contrato de parceria, tem um contrato de parceria entre a pessoa jurídica e a pessoa física, tem o acordo de cotistas e, se tiver terras arrendadas, e o protocolo. Para traduzir isso aí, 95% ou 96% nós exploramos as propriedades nas pessoas físicas, no CPF. A nossa sugestão para os processos de sucessões é diferente. Nós trabalhamos no mix de pessoa jurídica e pessoa física. Nós criamos uma empresa onde nós colocamos as terras dentro da empresa, nessa pessoa jurídica, e deixamos as explorações na pessoa física. O que nós deixamos na pessoa física? Os empregados, as máquinas, os semoventes, o adubo, semente, o defensivo. Toda a operação do negócio fica na pessoa física. E a terra fica na pessoa jurídica. Por que isso?
Porque lá na pessoa jurídica nós regramos a sociedade da família. Porque se nós não tivermos isso aí, aonde nós vamos regrar a sociedade da família? Como os filhos vão participar do negócio com os pais? Como vai ser a participação? Quem vai ter os poderes da administração? Quem vai ter a caneta para assinar? Bom, eu posso dar hipoteca, não posso dar hipoteca, eu posso dar aval, não posso dar aval. Na falta de um, quem é que assume a administração? Está tudo no contrato social da empresa, lá está regrado. Isso aí. Se faz uma parceria com os donos da empresa, que pode ser todos ou não, que pode ser que algum filho que esteja na empresa não queira participar do negócio, isso é comum. Tem filho que é médico e diz assim, eu não quero participar do negócio, eu quero receber alguma coisa porque eu tenho uma participação na propriedade da terra dentro dessa empresa, mas eu não quero correr risco no negócio. Não participa do negócio. Se faz o contrato de parceria entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que dá publicidade, e se faz depois um terceiro contrato de parceria que só é entre a família, e mais o protocolo familiar, que são as regras de convivência. Aí ele é mais moral do que jurídico. Eu podia passar aqui quase 2 horas falando para vocês. Isto é o que dá estabilidade à família. Isto é o que dá harmonia para a família. E aqui, na morte dos pais, o processo de sucessão está pronto. A organização do processo de sucessão está pronto. Os pais seguem até o final da sua vida tranquilo. Porque qualquer atrito de um genro ou de uma filha que queira se rebelar, está regrado, como é que ele pode sair da sociedade? Ele não pode dizer assim, hoje eu vou sair e vou vender a minha parte. Não. Tu tem o teu direito, mas para te sair, tu vai ter as seguintes regras. Por exemplo, oferece a tua parte para a sociedade. A sociedade vai comprar. Já está determinado qual é o prazo que a sociedade tem para pagar. O valor do patrimônio, ele não vai perder o direito, vai ser avaliado. A sociedade não quer comprar. Ele vai oferecer para um sócio. Está regrado como o sócio vai comprar. Só depois disso é que ele vai poder sair para terceiros. Portanto, não adianta ele ficar brabinho, ou ela ficar brabinho e se atritar com os pais, que ele está engessado. Ele não perde o direito, mas não sai de qualquer jeito, porque nós não queremos o quê? Que essa empresa familiar se destrua. Nós queremos que essa empresa familiar continue crescendo e a família se dando bem. Assim como é para entrar na empresa. Por exemplo, morreu o filho, ou morreu a filha. Não perde o direito dos sucessores, mas nós podemos dizer assim, genros e noras poderão ou não trabalhar na propriedade. Eles não perdem o direito, mas poderão não trabalhar na administração. Isso é uma decisão de cada família. Está regrado, pessoal. Vocês imaginem, se não tiver regra, e nós chegar, um tio que é administrador, chegar e dizer para o seu sobrinho, filho do irmão que é médico lá na cidade, tu não pode trabalhar conosco aqui, porque não tem mais espaço. Mas o meu filho, eu que sou administrador, o meu filho trabalha na propriedade. E eu vou dizer para o meu sobrinho que ele não pode trabalhar na propriedade. O que a mãe do meu sobrinho, que a minha irmã, vai fazer no momento que tiver herança? Tu não desse oportunidade para o meu filho, portanto o meu quinhão não fica contigo. Não fica nessa sociedade, eu vou vender fora. Então tem que ter a regra, para entrar e para sair da sociedade. Por exemplo, só entra na administração da sociedade, ou nem precisa da administração, participa, ajudando como consultor e qualquer coisa, tem que ter formação específica com a área. Por exemplo, tem que trabalhar 2 anos fora. Cria regras para que um filósofo não venha trabalhar na propriedade, porque não conseguiu emprego em nenhum outro lugar. Então, a reestruturação do patrimônio, a formalização e organização da empresa familiar passa por isso aí. Formalização do negócio, cria uma mentalidade de sociedade, uma estruturação tributária e uma governança corporativa. Eu não cheguei nos impostos, pessoal. Esse mix que eu falei para vocês de pessoa jurídica e pessoa física reduz enormemente a carga tributária. Embora o objetivo número 1 nosso é a sociedade da família, porque ela é que faz crescer o negócio. Os impostos existem se o nosso negócio cresce. Não adianta nós queremos diminuir impostos se nós não temos um negócio crescendo. E quais são os resultados positivos dessas ações? Quanto tempo eu tenho, Marcelo? Só? Então vamos lá. Permite uma relação harmoniosa da família, se nós organizarmos daquela forma. Permite a continuidade do negócio familiar por mais de uma geração. Permite o crescimento econômico e financeiro da empresa. Estabelece uma relação comercial entre pais, filhos e netos. Permite que as novas gerações conheçam o negócio da família mais cedo. E com isso possam tomar decisões
com relação às suas carreiras profissionais. Permite estabelecer formas de participação ou não dos cônjuges no negócio familiar. Tranquiliza os pais com relação ao processo de sucessão. Vocês imaginam aqueles pais que são 17 pessoas, que estão com 75 anos hoje, que construíram um patrimônio e que veem os filhos brigando? Como é o fim da vida desses pais? Permite preparar a sucessão do patrimônio em vida com custos e atritos muito menores. Vou passar rápido por causa do tempo aqui. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito e nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece vitória nem derrota. Esses são os pais daquele de 40 anos, que sua estrela só brilhou depois que os pais morreram. Agora os impostos, pessoal. O jeitinho brasileiro de reduzir impostos cada vez está mais difícil. Isso tem que ser planejado para reduzir legalmente. Não adianta sair e cantar vantagem, que eu paguei muito menos impostos que o fulano, mas é uma peneira. E na primeira fiscalização, você paga muito mais. Então tem vários impostos. Aí chega a Receita e está chegando muito, pessoal. É que aonde que a Receita chega, ninguém conta para vocês. A gente conta que colheu 60 sacos de soja, 204 sacos de arroz, 210 sacos de milho. Mas que a Receita Federal está nos autuando, nós não contamos. E está cheio de autuações. Em várias regiões do Brasil, em várias regiões do Rio Grande do Sul. Aí a Receita chega lá e nós estamos naquela bagunça pavorosa. Até porque nós gostamos de juntar papéis 27 de abril. Você sabe por quê? Olha aqui como é que estão os controles da Receita hoje. Nota fiscal eletrônica. Todo mundo que nos vende insumos, nota fiscal eletrônica. Para quem nós vendemos produto, nota fiscal eletrônica. Arroz ia iniciar agora em junho, não sei se o Gubimar confirma, 1º de junho, nota fiscal eletrônica para o produtor. O ano que vem deve chegar para soja, para milho. Pessoal, aquele negócio de comprar terra e pagar em produto, aquilo está acabando. Nós estamos trabalhando no Centro-Oeste com uma equipe diretamente nisso aí. Pagava a terra em 4, 5 anos entregando em produto, pessoal. Aí agora, para fazer a escritura, os cartórios não querem fazer por menos que o valor de base da declaração do ITR. Então, o produtor comprou 1.000 hectares, foi pagando durante os 5 anos em soja. No último ano, para ele escriturar, a base do município lá é R$8.000 para o ITR. Claro que a terra vale muito mais, mas é 8 mil para o ITR. Então, a escritura, o cartório, não, só faço por 8 mil o hectare. 8 milhões. E ele deixou para escriturar no último ano. E a soja que ele entregou para o vendedor da terra não era a receita dele, quem vendia a soja era quem vendeu a terra. E que deu os 8 milhões no último ano de origem fiscal para ele escriturar a terra. Ah, e agora? Mas se ele tiver os 8 milhões no último ano, quanto ele pagou de imposto de renda para ter 8 milhões para escriturar a terra? 27,5%, porque para ter origem fiscal para comprar terra, terra não é despesa, tem que pagar 27,5%. E aquele que vendeu a terra, e que continua vendendo como seja produtor, só que ele não tem mais terra, ele não compra mais adubo, que é nota eletrônica, ele não compra mais semente, ele não compra mais defensivo, como é que ele é produtor? A Receita vai lá e diz, não, tu vai pagar 15% de imposto de renda mais as multas sobre o valor que estava declarado no imposto de renda em relação ao valor que tu vendeu a terra. Portanto, pessoal, nota fiscal eletrônica, controle dos negócios imobiliários é online, os cartórios hoje fazem escritura e online vai para a Receita Federal. Substituição do CPMF, hoje movimentos acima de R$5 mil na conta bancária no semestre, os bancos são obrigados a informar a Receita Federal. Municipalização do ITR, falei no caso das escrituras. SPED fiscal. Mato Grosso está com o SPED fiscal, Goiás está com o SPED fiscal, e nós imediatamente vamos estar com o SPED fiscal. Acabou, pessoal. Cuide quem comprou terra e não está acertado a hora que vai fazer a escritura. Aqui eu vou fazer uma simulação, o que essa montagem de pessoas, a terra na pessoa jurídica, a exploração na pessoa física, você consegue reduzir de impostos. Um produtor que fature 10 milhões por ano e que tenha despesas de 8 milhões por ano, explore na pessoa física, que é a maioria de vocês,
se não der nenhum jeitinho, e os jeitinhos vão ser pegos e estão acabando, ele legalmente tem que pagar 550 mil de imposto de renda por ano. Agora, no momento que nós fizemos um mix, pessoa jurídica e pessoa física, e se a pessoa jurídica, a empresa, só entrou à terra, ela tem direito a receber 20% da produção agrícola do ano. Isso é o que o Estatuto da Terra permite como limite. Então, 80% da receita fica na física, 20% da receita fica na jurídica, e 100% da despesa fica na física. Então, esse produtor resolveu montar uma pessoa jurídica e pessoa física, principalmente para organizar a família. E lá na pessoa física dele, que antes era 10 milhões, ficou 8 milhões. Por quê? Porque ele tem que passar 20% para a jurídica. Mas a despesa de custeio e investimento continua 8 milhões lá. E aqui na pessoa física ele não pagou mais imposto. Zerou o imposto dele, porque ele teve 8 milhões de receita e 8 milhões de despesa. Mas ele passou 20% para a pessoa jurídica. E lá na pessoa jurídica, ele pagou 56 mil de imposto dos 20% que veio. Sobre a receita, dos 2 milhões de reais, porque 8 ficou na física e 2 ficou na jurídica, ele pagou 56 mil. E aí, pessoal, esse produtor economizou, num ano, 493 mil reais em imposto. Num ano, sem sonegar nada. Tudo legal, organizou a família, deixou a sucessão organizada, podendo até ser com um custo mais barato no final, e reduziu o seu imposto em mais de 493 mil num ano. Se você tiver propriedades de irmãos, terras compradas em conjunto, e que hoje querem se localizarem, eu tenho meus filhos, o meu irmão tem os filhos dele, e nós temos que nos localizar, mas nessa propriedade de 500 hectares, eu tenho a metade, ele tem a metade, mas nós temos que nos localizarmos. Se vocês fizerem a pessoa física, tem permuta, 2% para um lado e 2% para o outro. Se vocês fazem na pessoa jurídica, permuta não paga ITBI. Nós podíamos falar sobre impostos muito nessa redução, mas o que mais interessa é a sociedade familiar. E aí nós estamos organizados, pessoal. A receita vem e nós podemos abrir o nosso livro. Porque como dizem no Mato Grosso, 31 de dezembro, quando solta o foguete, não é por causa do Réveillon, é menos um ano de fiscalização da Receita Federal. E o que precisamos levar daqui? A economia tributária é uma vantagem que pode ser... Estou terminando. A economia tributária é uma vantagem que pode ser quantificada. Mas podemos afirmar que as vantagens para a empresa familiar, de ter o patrimônio, o negócio, organizados e a sucessão planejada, são muito maiores que a economia tributária. Não tem nada melhor que organizar a família no negócio para não brigarem e poder crescer. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Sua família pode ser muito mais feliz. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Siloter, obrigado pela sua palestra. Então, nesse momento, abrimos para perguntas, lembrando que podem ser feitas por escrito e entregue aos recepcionistas da sala. Pessoal, nós estamos abertos nas Safra Cifras. Nós temos um site, tem o endereço. Quiserem mandar de perguntas, que nós pudermos responder, nós teremos o máximo prazer em passar para vocês as informações. Esse assunto de família, muitas vezes não tem perguntas pelo seguinte: quando alguém pergunta, alguém cutuca o outro e diz assim: ó, lá na família do João tem problema. Parece que é só na do João que tem problema, né, pessoal? Só não tem problema que não tem família, né? Só não tem problema que não tem família. Às vezes até tem problema, porque a cabeça desse cara deve estar quente por não ter família também. A diferença, eu acho que está em querer
e saber resolver. A questão, uma palavra que eu anotei aqui, que tu mencionou no início, a questão da transparência, né? Eu acho que esse ponto é fundamental para qualquer passo que possa ser iniciado um processo de sucessão, de divisão e de planejamento. Marcelo fez uma colocação, a transparência, pessoal, a transparência em família, ela é fundamental. Eu sempre digo, quem tem sócio, tem patrão. E uma sociedade familiar, embora seja pais e filhos, é uma sociedade. Portanto, nós temos que prestar contas. Então, acho que não temos perguntas, pelo menos até agora, né? Então, agradecemos a tua presença. Em nome da Coplantil, a gente vai te entregar uma lembrança. Muito obrigado.